começou outra live e o pessoal já está entrando aí mesmo. Só vou refazer a pergunta, né? Eu sou apresentar para o pessoal, falar o nome completo, quanto tempo trabalhou na corporação, né? E falar do primeiro contato que o senhor teve com atividade de altura. Eu me chamo Luiz Antônio Aquino Caetano. Todos me conhecem por Aquino. Todos que me conhecem por Aquino nesse meio. Eu entrei na corporação em 1987. E servi durante 30 anos. Estou na reserva remunerada. Ainda estou dando atividade, estou servindo a corporação ainda, estou dando instrução ainda para o CFO, o curso de formação de oficiais. E iniciei minha vida no vertical lá nos idos de 90, 91, quando tive os primeiros contatos com técnicas verticais, mais voltadas para a espeleologia. Na época não tinha muita opção de outras práticas como o canyonismo, não estava tão avançado aqui no Brasil. Tinha mais escalada em rocha e a parte de trabalho realmente com cordas era a espeleologia, e foi minha inserção no meio vertical foi pelas técnicas espeleológicas. Isso 90 para 91. Diga lá. Tem como o senhor explicar para o pessoal que é leigo no assunto a diferença de canyonismo, espeleologia, escalada? Bem, na verdade, a diferença foi o meio que exigiu, né? Na escalada exigiram-se alguns equipamentos, alguns tipos de corda, devido à característica da atividade, assim como a espeleologia e como o canyonismo. Na verdade, o canyonismo ele é uma escola junta com a espeleologia. Em muitos países ainda, as federações ainda são de espeleologia que ainda regem o canyonismo. Muita gente também chama de caverna, o cânion de uma caverna aberta, ou vice-versa, enfim. Hoje em dia estão com técnicas muito mais individualizadas para cada meio. Mas eu digo que a grande gama de conhecimento, de técnicas verticais, de trabalhos com corda em principal, que usamos hoje no urbano, e é advindo da espeleologia. Devido ao ambiente exigir muito, é um ambiente fechado, sem luz, isolado, porque você só tem, muitas das vezes, só uma abertura para acessar, uma abertura de acesso, enfim, você tem que ser o mais autônomo possível. E isso fez com que desenvolvessem muitas técnicas, e hoje o que a gente usa, tanto em resgate nos bombeiros, em algumas escolas, claro, e no meio de trabalho em altura, são advindos, na grande maioria, das técnicas do meio espeleológico. Bacana, bacana. O senhor já explicou um pouco de cada, né? Que um acaba vindo do outro, mas a gente sabe que na live aqui tem pessoas que estão começando atividade em altura agora, né? Tem praticantes de rapel há pouco tempo. Então, assim, sem às vezes esticar muito, tem como o senhor passar para eles que espeleologia é caverna, escalada, meio que o conceito básico de cada um? Claro, claro. A espeleologia é speleo, né? Caverna em francês, é uma expressão francesa. E é o meio subterrâneo, onde aqui no Brasil a predominância ela é horizontal, como é que se diz? A progressão ela é mais horizontal, as cavernas, a característica dos nossos cásteres aqui, o cáster é o meio onde se formam mais cavernas, meio mais propício, que são os meios com calcário, e eles são mais horizontais por conta da escavação dos rios. Chama-se cavernas vadosas, aquelas que tem o rio correndo dentro ainda. Na Europa, que é a mãe das técnicas, e onde começou tudo, as cavernas são verticais, por isso que o desenvolvimento muito grande de atividades com cordas, porque as cavernas lá são predominantemente verticais.
O canyonismo é a descida de um curso de rio, onde tem quedas, claro, onde tem desnível, o terreno é o máximo possível dentro do curso d'água. Então, no lugar que tem muito desnível, você vai se valer das cordas para poder transpor esses desníveis. Fazer o rapel, mais popularmente aí chamado. Técnicas verticais, o Mendes, o rapel, na verdade, eu no início, eu me considerei um rapeleiro também. Eu não tenho nenhuma coisa contra. Cada um escolhe a sua modalidade. Dentro da modalidade, escolhe uma parte que ele se agrada mais. Enfim, isso é liberdade. Mas só para a gente se situar, na verdade, lá no início, lá quando eu comecei, falava rapel, muita gente torcia o nariz, principalmente o pessoal da escalada, né? Os escaladores. Eu também sou escalador, fiz o Aconcagua em 2005, fiz curso no Rio de escalada em rocha, escalei aquelas vias mais clássicas lá do Rio. Diga lá, meninos. Ô, Su, Pois parece que não. está dando um delayzinho aí na fala do senhor. Não sei se o pessoal que está na live também tá ouvindo isso. Se tiver ok o áudio dele, pessoal, manda aí 5.5 ou fala que está dando algum problema que a gente vai ver aqui o que está acontecendo com a internet. Espera aí, deixa só o pessoal ver aqui, quer ver? Beleza, Mendes. Eu vou falar menos, então. Vou fazer uns pedaços menores que fica mais fácil para não perder o fio da meada. Tá. O senhor tá no Wi-Fi aí também? Tá escutando lá, ó, Tô espere o lá. resgate, tá ok. Beleza. Áudio Áudio ok ok? lá Acho que com a minha que tá ruim Antônio. mesmo. É a sua, então. É Minas Gerais, né, velho? Tá. A minha tá. Mas tá bom, olha lá. Ctrl Safe, Alisa, ok. O Duarte. A galera falou que tá beleza então, Su. Pode mandar bala aí. Senta o bambu, né, velho? Então, eu não tenho nenhuma contradição com o pessoal que quer ser chamado de rapeleiro, né? De praticar somente o rapel, ou seja, somente a descida na corda fixa. Na espeleologia, o rapel é um artifício de acesso na descida, durante a descensão de um meio cavernícola. No canyonismo também. Na realidade, essa expressão rapel, no francês, ela não tem uma determinação muito sólida, mas ela quer dizer, no geral, trazer para si. Às vezes, trazer para si uma informação, como as placas de trânsito, enfim. E aí, no rapel, no início da história, ele foi quando era uma forma de você recuperar a corda depois, ou seja, trazer para si a corda. Isso muito praticado na escalada. Então, você terminava Escalada. de fazer a sua via, descia e aí fazia o rapel, que era recolher a corda. Só que, claro, para você recolher a corda, você descia por ela, né? Então, tratou-se tudo de rapel, e aí passou-se a chamar rapel a descida por corda, independente se você recolhia depois ou não. Isso já virou regra popular e não tem como se mudar. E eu não tenho nada contra isso. Mas é interessante as pessoas saberem que realmente teve um início, né? Quando você me convidou, Mendes, a gente conversou sobre isso, né? Que as coisas lá do início, o que os guerreiros passaram lá atrás, para chegar onde estão hoje, e os de hoje serão os veteranos de amanhã. E eles sentirão, talvez, o que alguns da minha época, anteriores a mim, sentem também, né? Que algumas coisas da origem, elas acabam se perdendo com o tempo. E eu acho interessante retornar isso, saber de onde viemos, né? No meio vertical. Bacana essa explicação do senhor, porque na live, né, e hoje em dia a gente tem muito praticante novo na atividade, né, então ter chamado o Subaquino, né, para essa live foi justamente para trazer isso, né, a história de tudo, de onde começou, de cada atividade, foi o que ele explicou, né, que o rapel, ele, às vezes o pessoal pensa que rapel é né? Tá travado aqui. O áudio tá Pode ok. continuar. Tá ok. Agora tá ok.
Então é interessante, né, tá trazendo esse tipo de tema, né, trazendo a origem de cada área, né, porque às vezes o pessoal hoje fica com muita divergência, o meu é certo, do outro é errado, família, né, ele vai ver que é a mesma família, a mesma origem. Onde tem corda, a gente é da mesma família, veio tudo, né, acabou se separando em áreas, mas a origem é a mesma. Tá chegando o áudio aí? Exato. Tá falhando um pouco, Mendes. Deu uma granulada na imagem, travou um pouco. Pode? Aguardando aqui, tá me ouvindo, Mendes? Tô ouvindo. Então, para quem está entrando, para quem entrou agora, eu sou o Aquino, o Luiz Antônio, Luiz Aquino. Sou do Corpo de Bombeiros, entrei em 87 no Corpo de Bombeiros. Cumpri meus 30 anos na corporação, hoje ainda continuo dando instrução para a corporação, me especializei em altura. Hoje sou consultor de uma empresa aqui em Brasília que trabalha com esses equipamentos, a GRIMP e a Brasimpex. Sou consultor técnico deles na GRIMP para a parte esportiva e de trabalho em altura e para a Brasimpex para órgãos públicos, nas licitações de órgãos públicos. Então, eu devo a eles também muita parte de conhecimento, porque eu tive a oportunidade de viajar à França, à Europa, para estudar equipamentos, para desenvolver equipamentos também com as empresas que a gente representa lá. E hoje eu sou consultor técnico da Brasimpex e da GRIMP, como eu falei. Tem como o senhor falar um pouco dos cursos que o senhor foi fazendo na carreira e qual deles foi o divisor de água? O senhor falou, caraca, esse curso ele mudou a minha visão na atividade em altura. Olha, Mendes, na realidade, eu não tive não sei se eu tive um divisor de águas, mas eu acho que foi uma somatória de experiências que me abriram a cabeça e me fizeram ver que eu podia ajudar a corporação. Como eu falei, eu tive experiência no Corpo de Bombeiros com as técnicas de bombeiros em 87, 88, por aí assim, e logo em seguida eu comecei com as técnicas verticais civis, né? Que a gente chama civis, mas a parte esportiva. E eu vi que muitas coisas que a gente fazia com as cordas no meio civil não se fazia no meio bombeiro, no meio militar. E isso me abriu a cabeça. Eu tenho coisas que eu posso ajudar a corporação. Você sabe que para entrar alguma coisa nova na corporação não é muito fácil. Isso tem que se consolidar, tem que se confirmar que realmente é útil, é uma mudança de paradigmas, mas foi aos poucos eu fui evoluindo. Fiz um curso de escalada em rocha, de escalador militar lá em São João do Rei. Depois fiz o curso de escalada em rocha em 93, no Rio de Janeiro, Alexandre Portela, Marco Vidon, não sei quem conhece aí, é das antigas. Então isso me foi abrindo a cabeça. Com isso, eu fui chamado para participar do GORA, Grupo de Operações e Resgate Avançado, do GBS, do Grupo de Busca e Salvamento. Era um grupo especializado dentro de um batalhão especializado e a gente tinha as técnicas mais atualizadas e os equipamentos mais atualizados naquela época. E daí eu fui desenvolvendo mais, estudando cada vez mais. Naquela época era muito difícil você conseguir informações como a gente tem hoje com a internet. Hoje se alguém acha que é difícil, ele tinha que ver na nossa época, na minha época, que não tinha nada em português, na verdade. E muitas coisas que tinham em português, na língua portuguesa brasileira, não satisfazia, né? Não satisfazia tudo. Então era muito da tradição oral mesmo, de alguém que trazia de fora. Eu tive contato com um consultor técnico da Kong, Bonatti, lá em 98, lá no Sul. E aí ele trouxe algumas coisas de trabalho, mas aí eu percebi que não servia para a gente, era muita coisa de escalada. Enfim, eu fui fazendo
uma sondagem juntando o que era importante para a gente no Corpo de Bombeiros. Tanto é, Mendes, que em 98 culminou da gente ir participar dos Jogos Mundiais na África do Sul, Jogos Mundiais de Bombeiros. Esses jogos acontecem de 2 em 2 anos, nos anos pares, e nos anos ímpares são os Jogos Mundiais de Polícia e Bombeiros, junto às duas categorias. E isso foi em Durban, na África do Sul, e nós ficamos em segundo lugar na prova de salvamento em altura. Coronel Paulo José, que está no nosso grupo lá no WhatsApp, também da equipe. Nós somos segundo colocado, fomos garfados lá no final, a equipe local levou o título, mas a prova era nossa. Enfim, estávamos na casa deles, não tinha como brigar. Em 2000, nós fomos para... Isso foi aonde? Esse campeonato foi aonde? Em Durban, na África do Sul. Tá. É porque cortou aqui. Beleza, pode continuar aí a história. Então, a prova lá na África do Sul eram 3 dias de prova. Primeiro dia de prova, você retirava uma vítima que estava no meio da parede, uma vítima de queda pendurada na corda. Então, só que você era obrigado a descer a vítima, equipar a vítima na maca e subir essa vítima para o topo da torre. O segundo dia era você pegar uma vítima que estava embaixo e colocar em cima. E o terceiro dia era pegar 2 vítimas na mesma ocorrência, uma que estava no meio e uma que estava embaixo. E a nossa foi a única equipe que conseguiu, no último dia, colocar as 2 vítimas em cima. Só que aí, no meio da prova, os juízes falaram, olha, só que vocês têm que descer do outro lado da torre. Mas não estava escrito. Não, mas é agora, vocês têm que descer. Nenhuma equipe tinha chegado em cima com a vítima. Enfim, como a gente conseguiu descer ainda com o tempo, nós achávamos que tínhamos ganho a prova. E aí, no final, a surpresa, a gente ficou com a medalha de prata. Essa medalha eu não tenho ela aqui, não. As outras eu tenho. E olha só, aí em 2000, os mesmos Jogos Mundiais aconteceram na França, na casa dos pais das técnicas verticais e no meio bomberil, no meio de bombeiros, somos tecnicamente os mais preparados no mundo, tanto de equipamentos como de técnicas. São escolas diferentes, escola europeia da escola norte-americana, mas isso é talvez assunto para uma outra live com bombeiros. E daí a gente foi em primeiro lugar, ganhamos medalha de ouro na França, uma cidade próxima a Paris, em 2000. E a prova lá já era totalmente diferente lá, Mendes. A prova era um fosso, claro, era uma torre metálica vazada para que todos assistissem, e simulava um fosso. Então você tinha que subir, a equipe subia, 2 cronômetros abriam. Então, essa prova nós estamos querendo fazer aqui em Brasília também, até para comemorar, são 20 anos, né? Esse ano completam-se 20 anos da conquista. E o primeiro cronômetro parava quando o primeiro homem descia e tocava a vítima, ou seja, a primeira abordagem da vítima, era a velocidade. E o segundo cronômetro parava quando toda a equipe retirasse a vítima e toda a equipe descesse da torre. Então, era uma prova bem dinâmica, bem rápida. E nós ficamos em primeiro lugar lá, contra 2 equipes francesas, tinha alemães, os japoneses foram, mas não quiseram participar da prova, porque eles não iam conseguir, com o tempo estipulado, eles não iam conseguir fazer, eles preferiram assistir a prova, enfim. E assim foi minha experiência de Jogos Mundiais na área de salvamento em altura. Ô Sub, tá ouvindo aí? O áudio aí tá chegando? Tá chegando. Se tiver como o senhor falar para o pessoal que está na live, principalmente que a gente sabe que tem muito iniciante que gosta de aprender, voltando aí na parte de campeonatos, né, de resgate, a gente sabe que é um treinamento diferenciado porque envolve muito parte física, técnica e psicológica, né, ao mesmo tempo. Exatamente. O cara, às vezes, ele pode estar muito bem fisicamente, mas a cabeça dele não está ali, né? Ele não vai conseguir executar, e a técnica dele também, às vezes, não está em dia, que a gente chama de maniabilidade, né? Que a gente vê quando a técnica está boa. Só do cara pegar no mosquetão e abrir e fechar, você já vê, mais ou menos,
se a maleabilidade está em dia. Então, tem como o senhor passar alguma dica de treinamento para estar juntando essas três funções, a parte tanto física, tanto técnica, tanto psicológica? Bom, a gente acaba usando muito o processo da repetição com correção até exaustão leva à perfeição, não é isso? A gente tem isso no meio de bombeiro, mas isso é um processo jesuítico, né, para a parte técnica. Então, você repetir várias vezes, tanto você está se condicionando fisicamente, como você está ganhando, adquirindo confiança em si mesmo, isso a parte psicológica, como você está se desenvolvendo tecnicamente, isso é fato. Então, não tem jeito de você se desenvolver numa técnica somente lendo, somente praticando em um ambiente controlado, em um ambiente na zona de conforto. Então, à medida que você vai adquirindo conhecimento, adquirindo autoconfiança, você tem que ir explorando cada vez mais situações mais difíceis, criando situações mais difíceis, porque nenhum treinamento, por mais difícil que ele seja, ele é como o real, como a situação real. Não tem margem de erro. Você não pode errar. No treinamento também não, é claro, mas você tem meios de fuga mais, como a gente, situação em volta de um treinamento para se precaver. No socorro não tem jeito. Você só tem uma chance para dar certo. Beleza, muito bem explicado aí. Quem quiser fazer pergunta, tá? O Subiaquinho, manda no comentário, que a gente vai batendo um papo aqui e no final a gente vai lendo as perguntas aqui, porque a gente vai tentar fazer 1 hora de live, né? Para não ficar muito grande a live aí, mas quem quiser fazer pergunta aí pode mandar que a gente responde aqui. Beleza? O Sub, em relação a espeleologia, né, que a gente sabe aí que o senhor mesmo falou que é uma das áreas mais difíceis, né, de se fazer um resgate. Na experiência toda que o senhor tem, né, dentro dessa área, o que o senhor vê de diferença, né? A gente que é da área sabe da diferença, mas assim, o que o senhor pode passar para o pessoal que está entrando no resgate, de diferença do resgate do espelho com o resgate urbano, né? Ou o resgate na indústria? Bom, tem um ponto principal. Eu acho que esse é crucial, que acaba desenvolvendo e desencadeando toda a gama de técnicas e de estratégias e de procedimentos. O tempo em que a vítima está naquela situação. Eu estou dizendo isso no meio espeleológico. O que quer dizer isso? Bem, vamos fazer um cálculo bem rápido aqui. Agora, às 6 horas da tarde, uma pessoa se acidentou dentro de uma caverna. Quebrou a perna. Como aconteceu no real lá em Terra-Ronca, que eu estava de férias, e aí um pesquisador francês quebrou o tornozelo dentro de uma caverna há 3 horas dentro da caverna. 3 horas de caminhada para chegar na caverna, dentro onde ele estava. Tem uma pergunta aí, depois você anota para mim. Tá, beleza. Pode. Então, do Sargento Firmino. Beleza. Antes de eu continuar aí, mandar um abraço para o Sargento Firmino, o Capitão Vitor Carvalho, Fábio C.A., o Willamy, o pessoal da Control Safe, a Lisa, o Allen, todo mundo aí, ó. Um abraço para todo mundo aí, ó. Pode ir. Maravilha. Abraço também aí. Willamy, grande abraço. Respeito, hein, irmão? Muito respeito. Então, olha só. Vamos nessa situação que aconteceu, situação real. Ele estava 2h30 dentro da caverna. Quem conhece Terra-Ronca 2. Estão por dentro do trecho da caverna. E onde ele estava, que ele tinha entrado num afluente que chama Malhada, é um afluente, um córrego bem quebra-corpo. E ele tinha entrado bastante lá e quebrou o tornozelo. Então, para ele chegar onde ele chegou, ele demorou umas 2h30, andando bem tranquilo. E aí uma pessoa, o que acontece? Quem está com ele a princípio, tenta
resolver de alguma forma. Isso vai perdendo-se tempo, perdendo-se, que eu digo, vai passando-se tempo. Vamos supor que com 40 minutos depois, lá dentro, resolveram chamar o socorro externo. Entenderam? O que é que vai acontecer? Ele vai sair da caverna para procurar alguém. Ele vai sair, ele vai demorar aí, hipoteticamente, 2 horas e meia. Então, o que é que acontece? 2 horas e meia para sair, com mais 40 lá dentro, já passamos das 3 horas. Depois que o acidente aconteceu. E aí o que acontece? Ele vai, sai da caverna, tem o trajeto para chegar em algum lugar, vai chamar o socorro vai se organizar. Ou seja, com menos de 4 horas, não se chegaria nele nunca. O que tinha que acontecer de evolução do quadro clínico dele, já tinha acontecido. Então não se tem correria em caverna. Não se perde tempo. Isso é fato. Não quer dizer que você vá ser moroso, mas não existe correria. E o que é que aconteceu? Bom, nesse socorro aí a gente acabou tirando ele 9 horas da manhã do outro dia. Isso aconteceu, ele se acidentou 5 horas da tarde do dia anterior. 9 horas da manhã do outro dia a gente tirou a equipe reduzida, enfim. Os bombeiros lá de Posse de Goiás, os guerreiros ralaram pra caramba, e eu estava de folga, tinha alguns equipamentos comigo, e os equipamentos são primordiais para essas atividades, são primordiais. Por isso que tem que ser bem estudada a situação. Tem-se certo tempo para você estudar a situação, o tipo de caverna e o tipo de equipamento que você vai levar lá para dentro. Já o meio urbano, ao menos, é uma situação bem menos complicada. Você tem acesso por diversos pontos. Pelo lado, por cima, por baixo, enfim, numa janela abaixo, uma janela acima. Isso facilita mais, ou seja, dificulta menos a atividade do salvamento em altura urbano, por conta dessa localização da vítima. Em contrapartida, o socorro é mais urgente, porque a evolução do quadro clínico da vítima ainda está em evolução. Depois a gente lê. Pode tocar aí que depois no final eu vou ler. Beleza, vê aí. É isso. Ana, pode finalizar aí, pode finalizar. Pois é, e o que é que acontece? No meio urbano, eu tenho como é que se diz, a oportunidade de carregar muito equipamento. O meu meio de transporte, o meu veículo de transporte está bem próximo. Entendeu? Então eu tenho esse luxo de ter muitos equipamentos. Na caverna, não. No meio espeleológico, eu carrego pouco equipamento, mas aí são equipamentos estudados para que eu consiga resolver o máximo de situações com aquele equipamento reduzido. Inclusive, usa-se muito do equipamento individual para fazer o resgate. Para algumas práticas no resgate. Exemplo, eu vou tensionar uma tirolesa, eu uso do meu punho para fazer um sistema redutor, um 3x1, por exemplo. Entendeu? Do próprio stop, né? Dependendo, já saca o stop ali. Eu já saco meu stop, meu descensor e coloco para tensionar a tirolesa. E esse fica lá na tirolesa, porque minha equipe, nesse caso, se eu utilizei meu equipamento individual, minha equipe está responsável por aquele sítio, por aquele local. Então não vou sair dali enquanto a maca não passar por ali, entendeu? Depois que a maca passou, eu desmonto, recupero meu equipamento individual e vou embora. Então o que acontece? A caverna tem muito disso. Você tem que ter muita estratégia e muitas técnicas para se utilizar com um equipamento mais reduzido. Beleza. Tem como o senhor falar também sobre a equipe de caverna? Geralmente trabalha em quantos? Então, porque às vezes o pessoal às vezes não tem muita noção, né? Quem não é da área, até para algumas técnicas do espelho no resgate urbano, né? Que eu particularmente acostumou com stop, né? Então eu particularmente já gosto muito do stop e ele é usado em caverna, né? Então, se tiver como o senhor falar dessas particularidades da equipe, dos riscos e dos equipamentos. Tá. Isso a gente está falando aqui, como o meio é de altura, a gente está falando dos trechos verticais, né? Porque numa caverna ela é bem mista. Não tem uma equipe que vai pegar a vítima no fundo da caverna e vai chegar na boca da caverna com a vítima. Entendeu? A caverna ela vai de acordo
acordo com o grau de dificuldade e o tipo de risco que é apresentado aquele risco, aquele trecho. Então, a equipe mais clássica, eu diria assim, é a equipe de transporte. São 6 pessoas, 3 de cada lado da maca e o chefe. Então, são 7 pessoas, no mínimo, numa equipe de transporte. Por que não pode ser menos? Porque se eu transporto a maca com 4 pessoas e uma tropeça, aquele lado da maca ficou só com um segurando. Então, o risco de acidentar, ou seja, de agravar o estado da vítima é muito grande. Por isso que se transporta sempre com 6 pessoas. Agora, por exemplo, um trecho técnico de altura vai depender muito da complexidade. Às vezes, 2 pessoas resolvem a situação em um trecho técnico. Aguarda-se outro chegar e um desse vai fazer um contrapeso, por exemplo, e o outro faz a regulagem e o outro chefia. Então, com 3 pessoas, resolve-se um trecho vertical. Um trecho simples, não muito complicado. Então, é muito... A parte de estratégia numa caverna, ela é bem desenvolvida. Por isso que me fascinou demais o espelho resgate. E me deu uma base muito grande para o resgate urbano. Tem como o senhor falar dos riscos da caverna? Questão da... Não tem como proteger as cordas, igual o senhor falou, não tem como ensaiar a situação. É um ambiente totalmente diferente, né? Exatamente. Numa caverna você tem umidade, na maioria das cavernas, você tem água, escuridão, ambiente confinado, a comunicação extremamente difícil de se fazer. Tanto é que existe uma equipe de comunicação num resgate em caverna. É uma das primeiras equipes a entrar na caverna, juntamente com a equipe de socorro à vítima, que chama ASV. Então, a comunicação da caverna, como é uma situação complicada, essa equipe que distribui os rádios especiais, ela é uma das primeiras a entrar na caverna, porque sem comunicação não tem como controlar um socorro numa caverna. Como é que você vai saber onde que a vítima está chegando, que trecho da caverna ela está, qual o estado da vítima, você entendeu? Se a vítima pode subir ou não, na vertical ou na horizontal, enfim, que na caverna, inclusive é bom falar isso, em caverna a preferência é içar a maca na vertical. Então, só se um caso extremo que eu não possa içá-la na vertical. Mas, na maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, a maca é içada na vertical. Por quê? Na horizontal, ela vem enganchando nos pontos. E é uma peça muito larga para você controlar no meio vertical. Então, ela na posição horizontal. Então, ela na vertical, ela vem, entre aspas, se tiver parede, ela vem esquiando na parede. Ela vem deslizando na parede, então não engancha em lugar nenhum. Por isso que naquela questão que a gente estava conversando, Mendes, lá no grupo, sobre o STEF, muita gente fala assim, mas por que eu vou usar o STEF? A dificuldade de usar o STEF é muito difícil. Sim, é muito difícil de se utilizar, mas numa caverna, se eu preciso fazer essa movimentação, é o único meio que eu tenho. Senão eu vou ter que parar o socorro, botar num ponto, colocar, reequipar a maca e depois subir. Entendeu? E tem que ser com a única manobra, né? Igual o senhor falou aquele dia. Uma manobra só, sem troca de equipamentos, entendeu? Sem muita força, sem pular de um lado para o outro da maca, ou seja, com menos movimento, mínimo de equipamento e o mínimo de tempo. Interessante. Agora, tem como entrar também na parte da diferença dos equipamentos do espelho para o urbano e por que o senhor achou interessante? Repete para mim aí, por favor. Assim, falar um pouco da diferença dos equipamentos do espelho resgate para o urbano. Pegou essa aí? Peguei. E por que o senhor achou interessante trazer alguns equipamentos, por exemplo, o stop e alguns outros equipamentos para o resgate urbano? Por conta da agilidade, segurança. O principal foi a versatilidade. E a segurança, claro, porque um equipamento autoblocante, nós utilizamos muito o aparelho 8, e um equipamento autoblocante facilita muito no meio urbano quando você precisa posicionar
regular sua posição de altura. Exemplo, vou abrir uma janela. Eu desço para abrir uma janela para abrir um acesso. Então, eu ficar blocando, desblocando o 8, isso pode ser complicado. Isso é um procedimento que eu fico tendo que desviar minha atenção muito para ele. Entendeu? Ou seja, é um procedimento que eu tenho que fazer antes de fazer o procedimento para o qual eu desci para fazer, entendeu? Então, se eu tenho um equipamento autoblocante, eu larguei a mão, ele está blocado. E principalmente também porque, com um equipamento que não tem autoblocagem, como o aparelho 8, por exemplo, eu preciso de uma segurança embaixo. E o equipamento autoblocante não precisa de uma segurança embaixo. Muita gente vai dizer, mas o stop, se você apertar ele e entrar em pânico, ele não tem antipânico. Opa, pera lá. Então, se ele entrou em pânico, é porque ele não é treinado. Então, um equipamento para ser usado por pessoas treinadas. Eu defendo essa tese aí também, sabe? Já fui até questionado por alguns em falar que o stop não é equipamento seguro, mas, na minha opinião, é um equipamento para especialista em resgate. Ele não é um equipamento para quem está começando, né? Por conta igual o senhor falou, na versatilidade dele, né? O equipamento, na minha opinião, é o que eu mais uso, né? Porque qualquer outro tipo de equipamento, por exemplo, um ID ou um lore, ele é muito seguro. Só que às vezes eu preciso de velocidade para eu chegar até aquela vítima. Então, a live que caiu agora, eu já salvei ela, beleza? Beleza, deixa eu até ligar. Fala, Subiaquino. Caiu aí, mas eu já salvei o outro pedaço da live lá. Depois eu vou juntar, beleza? Beleza. Eu acho que eu estava falando da diferença do stop com os outros equipamentos, na minha opinião, né? Exatamente. Eu, na minha opinião, no resgate, eu treinei muito com stop. Então, eu prefiro ele, né? Cada especialista tem a sua preferência, mas é por conta daquilo que a gente está falando. Ele dá velocidade no momento que precisa, né? Logicamente, dependendo da bitola da corda, se ela for muito fina, ele vai sair da função de autoblocante, né? Mas se o camarada tiver treinado, né, tiver com a passagem do vertáculo ali nele, fizer correto, ele vai ser um equipamento seguro, né? Então, às vezes muita gente crucifica o equipamento, né? Às vezes sem a capacidade técnica de conhecer o equipamento. Então, eu da minha opinião, né, não sei a opinião do senhor, mas para mim é um excelente equipamento. Eu acostumei muito com ele. Exato. Eu também concordo. Eu tenho stop, eu tenho vários equipamentos, mas eu prefiro o stop. Por exemplo, eu tenho equipamentos para trabalho em altura, como esse aqui, o Sparrow da CT, pouca gente conhece. Eu gosto mais dele, inclusive, do que do ID e do Lore, porque esses outros que têm a função antipânico, quando você aciona a função antipânico, você tem que resetar o equipamento e recomeçar de novo. E esse equipamento não. Na verdade, o antipânico dele é que se você puxa demais, ele morde a corda pelo outro lado. Ele pressiona a corda pelo outro lado. À medida que você solta, ele volta a liberar a corda. Então, não que um equipamento seja pior que o outro. Na verdade, você tem que conhecer as características do equipamento, o trabalho que você vai fazer, e daí você decidir qual equipamento se enquadra melhor para o trabalho que você vai fazer. Não existe equipamento ruim. Tanto não existe que, senão ele não seria fabricado. Para se fabricar um equipamento, passa-se por exaustivos testes. E, inclusive, aceitação de mercado. Existem equipamentos que eu não uso, não que ele seja ruim, porque não serve para o meu trabalho, porque eu me dedico a fazer. Particularmente, utilizo o stop como equipamento pessoal. Em algumas situações, ou numa cachoeira, se for o caso, eu utilizo o stop nos meus procedimentos de resgate. Tá conseguindo ouvir o áudio aí, beleza? Tô. Agora voltou. Pode ir. Vamos ver aqui.
Pior que o pessoal fez pergunta e ficou lá na outra live agora. Oi, pede para repetir aí. Pessoal, quem fez pergunta, manda de novo. Eu lembro da pergunta do Sargento Firmino, que é perguntando sobre os campeonatos, se eles foram pagos pela corporação ou o senhor teve que pagar. Aí, Firmino, tomara. Ele entrou nessa agora também? Deve ter entrado, né? Eu não vi então, não, mas Firmino, pode tocar que depois ele vê. Tá legal. Olha só, Firmino. Tivemos algumas dificuldades, sim. Até porque não era costume da corporação patrocinar esse tipo de atividade, né? Ainda mais em outro país. Em todos, aliás, praticamente todos, a corporação pagou, sim. Em alguns a gente recebeu depois, a diária depois, recebemos as passagens e as diárias só vieram depois, por questões internas de dificuldades técnicas, não por má vontade, mas, como eu falei, não era comum isso acontecer. Nos outros mundiais que eu fui, que aí foi de 2006 a 2012, que eu participei da prova que a gente batizou aqui no Brasil de bombeiro de aço, aí eu participei de 2006 a 2012. Nessa, só em 2007 que eu fui com dinheiro do próprio bolso, porque naquele ano a corporação não fez seletiva para ninguém ir, aí eu acabei indo já estava treinando e acabei indo por conta própria. Queria até, como é que se diz? Compartilhar com vocês aqui. Ver se vocês conseguem ver. Ô, Soube, mostra aí para o pessoal um pouco da história dos troféus e pode ficar à vontade aí, pode contar na história aí. Então, olha só, eu vou pegar aqui as medalhas, eu coloquei aqui do lado. Deixa eu pegar aqui a primeira. Vou ter que abrir aqui, espera um momentinho. Essa aqui é de 2000, na França, foi Jogos Mundiais de Bombeiro, medalha de ouro. Vou fazer aqui meio na sequência. 2006, depois foi bronze na prova já bombeiro de aço, em Hong Kong, China. 2006, 2007 foi em Adelaide, na Austrália, eu tive o ouro também. 2007, 2008, Liverpool, eu fiquei com ouro na individual e prata por equipe. Vamos lá, tem 2008, 2009. 2009 foi Vancouver, no Canadá, ouro por equipe e ouro individual. 2009, 2010. Daí, em 2010, foi em Daegu, na Coreia do Sul. Eu fiquei com ouro no individual, já na minha categoria, né? Já estava velho. 2008, e ficamos com bronze por equipe. 2010, 2011 foi Nova York, Estados Unidos. Foi a mesma equipe o tempo todo ou cada época? Não, cada época tinha seletivas, né? A corporação promovia a seletiva e daí de acordo com a condição financeira daquele ano, daquele ano orçamentário do Corpo de Bombeiros, ele mandava 5, mandavam 3, mandava 10, enfim. E aí tinha que estar classificado nessa seletiva para participar da equipe. E aí o último que eu encerrei, esse aqui foi em Nova York, 2011. E a última que eu participei foi para fechar, de lá eu não participei mais, é uma prova muito... E aí essas, como eu falei, de 2006 a 2008 eu participei de Jogos Mundiais, mas foi na categoria, na prova de bombeiro de aço. Na verdade, a prova é um pouco diferente. Nos Jogos Mundiais de Bombeiro, a prova é terrível.
chama TFA, Toughest Firefighter Alive. É uma prova pesadíssima. Eu não tenho o menor prazer em fazê-la. Fazia pela honra de competir. Já nos Jogos Mundiais de Polícia e Bombeiro... Vibrando! Os Jogos Mundiais de Polícia e Bombeiro, como essa aqui, a prova não é tão pesada. Você consegue respirar mais entre uma etapa e outra. Aí eu pendurei, não sei o que eu penduro. O que pendura nisso, Mendes? Jogador de futebol pendura chuteira, joga bombeiro de aço, pendura o quê? Não sei. Pois é. Aí eu aposentei, irmão. Aposentei, quero sofrer mais não. Mas tem muita história. Parabéns aí pelas conquistas do senhor e pelas medalhas aí, como se diz. É bacana demais estar ouvindo as histórias e tudo. Vamos responder. Tem uma pergunta aí, deixa eu voltar aqui, ó. Peraí. Teve uma pergunta, Mendes, que o Guerreiro fez ali, eu consegui ler. Foi mais ou menos assim, que ele queria saber o intercâmbio entre bombeiros militares e civis, como o Espelho Resgate, por exemplo. Eu acho isso primordial. Diego... o Diego mesmo. Diego, eu acho isso primordial. Isso tem que ser o futuro. Na Europa funciona assim, principalmente na França. O SSF, o Espelho Secours francês, né, o Socorro de Caverna francês, ele é uma entidade civil. Inclusive, em resgate em caverna, são eles que mandam da boca da caverna para dentro, da entrada da caverna, tudo que ocorre, todo o procedimento dentro da caverna, quem coordena e quem atua é o SSF. São os socorristas do Socorro Francês de Caverna. Pode entrar bombeiro, sim, mas sob comando deles enquanto dentro da caverna. Porque é o meio que eles vivem. Eles vivem explorando caverna, mapeando caverna, estudando caverna, descobrindo caverna. Então, nada mais justo do que eles, que têm mais conhecimento no ambiente, coordenarem o socorro naquele ambiente. Eu acho que isso deveria funcionar em diversos tipos de ambiente, principalmente os não urbanos. Os urbanos, talvez, não sei. Não sei, talvez no futuro, quem sabe, o pessoal do acesso por corda, os com Irata, com Sprat, eles venham a fazer os convênios com os corpos de bombeiros e auxiliar os corpos de bombeiros a atuar em conjunto com o corpo de bombeiros nessa área. Mas lembrando que no socorro, pela legislação brasileira, o bombeiro chegando, independente do conhecimento, do lugar ou não, quem coordena o socorro, quem manda no socorro, institucionalmente e constitucionalmente, é o Corpo de Bombeiros. Claro e evidentemente que a gente tem diversos guerreiros aí muito bem treinados e inteligentes, que eles vão alocar recursos no local, isso é fato. Pegando um gancho nessa que o senhor está falando aí, quando eu fiz uma live da Control Safe com a Lisa, o pessoal me perguntou justamente isso aí. O que eu achava, né, e eu vou perguntar para o senhor também, o que eu achava de abrir vagas para os CESALTs, né? Para civil, no caso, né? Tipo assim, essa galera aí que já é especialista, um cara que é Irata, N3, que já é comprovado na legislação que ele tem uma capacidade técnica, se seria possível abrir vaga para ele no CESALT para estar somando as forças. O que o senhor acha disso aí? Bem, eu acho que isso deveria ser mais institucionalizado do que pulverizado. O exemplo, eu aceitar no CESALT, por exemplo, aqui em Brasília, eu fui o co-criador do CESALT aqui em Brasília, de confirmação. Na verdade, antes existia era um estágio, né? Um estágio menor. E aí eu batalhei para que ele se transformasse em curso. Por exemplo, eu aceitar uma pessoa que faça o trabalho em altura, um Irata, e aí como é que eu vou convocá-lo depois? Entendeu? Isso fica pulverizado. Eu acho que a coisa tem que ser mais bem organizada. Exemplo, ter uma associação onde na associação existam pessoas que tenham conhecimento, como, por exemplo, um curso CESALT, que numa situação eu tenha onde buscar essa pessoa. Ela seja vinculada a uma instituição, porque você não fica instituição Corpo de Bombeiros e indivíduo fulano de tal. E aí eu acho que assim não funciona.
É como lá no Paraná tem a equipe do Cosmo, né? Ó, você que o, falou uma coisa aí. Eu que o, tenho uma admiração eu ímpar pelo tive, nativo. pois é, eu tive lá com o Nativo em janeiro, fazendo um curso com ele lá, e o pessoal fala muito do Cosmo lá, né? E eles trabalham junto com a equipe do Ghost, né? Que é a equipe de Sim. busca e resgate do Corpo de Bombeiros do Paraná, e com a equipe do Cosmo, que é o salvamento em montanha de civis, né? Então, eles conseguem trabalhar em harmonia, e eu vi o terreno lá que a gente vê que, tipo assim, se não for realmente um conjunto de forças ali, o pessoal do Ghost ia ter muita dificuldade e o Cosmo também ia ter muita dificuldade, né? Porque acaba que um tem, às vezes, a estrutura e o outro lá, lá acontece o resgate, assim, bem, bem bacana mesmo. É, porque olha só, no não urbano, operação. Porque é um ambiente que o bombeiro não está. O bombeiro não está cotidianamente. Pessoas que praticam de outra forma, mas naquele ambiente, eles estão muito mais preparados para o ambiente do que o corpo de bombeiros, é claro. E eu digo para vocês, isso não é desmerecer o corpo de bombeiros, ao contrário. O corpo de bombeiros, ele é chamado para qualquer tipo de ensinado para aquilo ou não. Então, por isso que eu digo que isso é interessante. O Diego aqui também falou sobre isso, puxou o bombeiro, o espelho bombeiro militar, o que falta para que isso aconteça. Na verdade, a gente trabalha muito com, não sei se isso é errado ou se é certo, mas enfim, é o nosso método, a gente trabalha com estatística. Não existe estatística que justifique eu fechar um convênio com uma instituição de corpo por exemplo, de espelho resgate, ainda em que se faça um convênio, por exemplo. Mas eu acho que isso pode acontecer sim. Inclusive, quando eu estava eu fui um dos responsáveis de trazer um dos cursos do Socorro Francês de Caverna aqui para o Brasil, em um dos anos que ele veio. Fiquei muito honrado com isso. Mas o nosso intuito é esse mesmo. Mesmo que a gente não tenha estatística para isso, mas que a gente tenha treinamentos cotidianos, treinamentos para os bombeiros conhecerem, pelo menos entenderem que realmente é necessário ter um convênio com pessoas que conheçam mais da área ou que estejam convivendo mais na área do que os bombeiros. Isso desafoga mais as missões do Corpo de Bombeiros. Outra coisa, o Guerreiro aqui falou não só no CESALT, exatamente, o Kevin, mas também em outras áreas. O APH é um exemplo disso, da gente buscar informações no APH. Mas como a gente está falando aqui no meio vertical, Não, realmente a gente precisa... é isso. Oi? Não entra em APH, não. Oi. Daqui a pouco o pessoal começa a fazer pergunta de veicular também. Então, Não, pessoal, é não, deixa altura, é para lá. altura. É Deixa, altura, é altura. Mesmo. deixa eu ver se tem pergunta aqui, peraí. É... Inclusive, por curiosidade, Mendes, houve aqui um grupo, houve uma iniciativa de criar-se não era um grupo, mas era um sistema de acionamento rápido entre os escaladores, os esportistas de aventura. E ele esteve em uso durante uns anos, uns 4 anos lá, quando eu estava no GBS. Mas depois, como essas coisas são muito pessoal, ou seja, da pessoa que está lá na direção, como essa pessoa se afastou, acabou morrendo e isso não foi para frente. Por isso que eu acho que não criar uma coisa para isso não é interessante, mas fazer um convênio com organizações que já existam. Associações, grupos, por exemplo. Soube, o Vinícius Miranda, foi até o 14 do CESAL de passada aí, ó. Perguntou se o senhor já utilizou o STEF em alguma situação real ou competição em caverna. Não, STEF, não. A situação real, não, mas na prova do Mundial da França, nós treinamos com STEF. Porque, como era um poço, eles disseram, eles
lançaram uma circular dizendo que ia ser uma simulação de poço, nós tivemos que treinar staff. Lá no momento não precisou, algumas equipes utilizaram. Mas não montaram com o staff, mas não utilizaram o staff, não fizeram a manobra de staff. Mas como real, na situação real, eu nunca usei. Tá. Vamos, depois a gente volta nas perguntas aqui, vamos voltar nos temas de altura. Igual sempre estou falando aqui, né? Tem muita gente que está aqui que já conhece o que a gente está falando, mas tem muita gente que está na live e não sabe mais ou menos o que a gente está falando. Está aqui para, né, aprender desde o básico. Massa, legal. Tem como o senhor explicar para o pessoal que não conhece ainda o que significa síndrome de Arnés, por que ela acontece e quais são, né, as complicações da síndrome de Arnés? Bom, esse é um assunto bem... se a gente fosse aprofundar nele, ele é bem complexo. Porque... Só um conceito... Até para servir de alerta, para quem está entrando na área vertical agora, né, para saber das limitações do corpo dela também, né? Tipo assim, tô sentindo que a minha perna está dormente. Às vezes tem gente que sente isso e não sabe o porquê disso, né? Exato. A síndrome de Arnés, também chamada de síndrome de suspensão inerte, ou seja, é uma síndrome, é um problema que acontece no corpo quando você fica suspenso, parado por muito tempo. O problema é que quando você está suspenso numa corda, os pontos de contato seu que está te mantendo suspenso, basicamente são três. Um em cada perna e na cintura, na parte de trás, na altura dos rins. E o que acontece? Quando você fica suspenso e seu corpo fica pressionando demais aquela área, a circulação fica comprometida, principalmente o retorno venoso das pernas. Como a gente não está pisando no chão, ou seja, entre aspas, nosso segundo coração não está funcionando, as panturrilhas, não está bombeando o sangue de retorno, o que acontece? Esse sangue fica parado nas pernas. E isso provoca, não vou entrar muito, até porque eu também não tenho tanto conhecimento da parte fisiológica do que acontece no corpo humano, mas, no geral, o sangue se torna diferente do normal, ou seja, ele torna-se agressivo ao próprio corpo. E se você está suspenso muito tempo, você tem que estar sempre movimentando as pernas, erguendo elas para auxiliar no retorno venoso e voltando para a sua posição de trabalho. Isso é uma forma de prevenção. Se você começou a sentir formigamento na perna, é porque a circulação já não está como deveria, não está normal. Daí, para você entrar numa síndrome de Arnés, muitas literaturas dizem que o formigamento na perna já é início de síndrome de Arnés e que deve ser evacuado, ou seja, a pessoa tem que abortar o que ele está fazendo, mas muitas vezes a gente sabe que não é isso que acontece, não é, Mendes? Muitas vezes num resgate você está, ou num trabalho ou num treinamento, você vai ter que ficar suspenso, você não vai abortar porque suas pernas ficaram dormentes. Você vira de cabeça para baixo, faz o retorno venoso, procura uma posição mais favorável, pisa no estribo, na pedaleira, enfim, dá um jeito de aliviar essa circulação e essa pressão que está acontecendo na perna. Mas a síndrome de Arnés é basicamente isso. É a deficiência na circulação, principalmente nas pernas, que provoca uma modificação no pH do sangue, e isso provoca vários problemas no corpo, principalmente na circulação. Padrão, muito bom. Outra pergunta também. A gente sabe que o pessoal cria muita polêmica em cima de autorresgate, da definição autorresgate, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu entrei numa pane e fiz um autorresgate, né? O cara às vezes confunde que ele se resgatou. Então, essa eu vou deixar para o senhor aí. Pode mandar bala aí. Vamos voltar às origens lá. As coisas vão mudando, né Mendes? As coisas vão mudando e acabam que é meio sentinela do banco, né? Ou seja, alguém fez aquilo para um motivo e aí a coisa foi se perpetuando, o sentinela ficou lá e os outros lá na frente já não sabem mais por que tem o sentinela, mas enfim, não sabe por que botaram o sentinela originalmente. O autorresgate seria, originalmente, o que a equipe faz para ela mesma, ou seja, alguém da equipe se sofreu um problema e aí eu
com os recursos que eu tenho, eu faço o resgate daquela pessoa. Isso seria um autorresgate. O autorresgate não é para a pessoa, é para a equipe que está naquele local. Então, ou seja, ele fez um procedimento que não era o procedimento do trabalho ou do esporte para sanar o problema de alguém. Ele fez um autorresgate. Agora, quando a pessoa se resolveu um problema dele, ele não precisou de resgate, né? Ele resolveu uma pane. Então não é autorresgate, né? Não seria um autorresgate nesse sentido. O resgate é uma palavra global, né? É uma palavra que envolve mais pessoas, envolve mais procedimentos. Então, basicamente, é isso, pessoal. É quando alguma coisa acontece que muda o que você estava fazendo e exige que outras pessoas atuem para resolver um problema dentro da equipe. Extrapolou as condições da equipe, daquele pessoal que está lá no momento, e chamou gente de fora, já se transformou no resgate. Quem está vindo para fazer um resgate, e não fazer um autorresgate. Não sei se ficou claro isso aí. Boa, boa. Daqui a pouco eu vou ler as perguntas, mas vamos entrar em outro tema aqui. A gente sabe que na atividade de altura, né, principalmente no resgate, que já mescla muita técnica, muita pane, e muita coisa pode acontecer, né, e sair do controle, a gente geralmente tem um canivete, né? Tem um canivete ali fechado, ou às vezes está no bolso, ou está sempre ancorado. Mas o senhor acha que esse equipamento deve ser obrigatório nas atividades de altura? Ou o senhor vê isso como risco para o leigo? Porque às vezes ele pode entrar numa pane e já tentar sair e cortar a corda. Mais ou menos o que o senhor vê sobre... Mendes, você entrou num assunto que eu acho de extrema importância. Não do canivete, mas o canivete, você puxou um assunto que eu acho importantíssimo. A hierarquia de conhecimento. Principalmente nesse meio onde não existe segunda chance. Muitas das vezes você não comete um erro, você comete o erro e acabou. Então, não permite erro. Eu acho que o seguinte, os conhecimentos eles tinham que estar dentro da caixa, principalmente nesse primeiro momento, para ele não precisar usar o canivete, entendeu? Então ele vai ter que ser cercado de situações em que ele não entre em risco, ou que o risco que ele entre, outra pessoa de fora mais experiente possa sanar esse problema. O canivete que você colocou aí, para ele sanar um problema, seria no nível... talvez num terceiro nível aí acima, porque aí já é um procedimento mais que exigem outras preparações antes de você usar o canivete na corda ou na fita, exigem outros procedimentos, como você falou, é muito arriscado eu chegar e dizer que o canivete é um equipamento primordial para qualquer atividade em qualquer nível, que aí o guerreiro lá está praticando um esporte, se enganchou na fita e vai meter o canivete na fita, sendo que a fita está sendo ancoragem para alguma coisa importante. Ou vai cortar a própria corda sem ter feito um outro procedimento que o assegure. Então eu acho que realmente você tocou no assunto, usando o canivete, muito importante. Principalmente os grupos que estão fazendo agora, entrando agora no esporte, qualquer que seja ele, que seja nivelado mesmo, hierarquizado. Ou seja, cria a caixinha, você vai treinar até aqui exaustivamente. Quando você tiver expert nessa caixa, você abre a caixa e passa para outra de cima, que a base é principal. Para mim, sem a base, velho, não tem como você progredir em situação nenhuma da vida. Às vezes o pessoal quer aprender resgate sem saber sair de pane, né? Então... às vezes o cara quer fazer resgate, mas não sabe passar por uma corda, não sabe transpor um nó. O cara não sabe improvisar dentro da segurança, né? Porque improvisar é uma palavra muito forte, né? Que às vezes a pessoa pensa que tem que improvisar toda hora. Não é? E para entrar em resgate, primeiro tem que estar dentro de todas as caixinhas, para depois você começar, né, a praticar técnicas mais avançadas. Exatamente, Mendes. Aliás, a informação hoje, ela está acessível a praticamente todas. Ele é um ponto interessantíssimo hoje o acesso à informação, só que ele também é uma ferramenta perigosa. Muita gente acha que fazer
procedimento saber fazer um procedimento com polias, um sistema de içamento, entender um sistema multiplicador de forças, já é um resgate, já faz um resgate. O resgate não é só içamento, gente. O resgate é toda uma gama de procedimentos que se toma para tirar uma vítima, para retirar uma vítima. Resgate fala isso, né? Resgatar de um lugar ruim para um lugar bom. Então, só que isso exige um monte de outras coisas. Não somente da técnica de resgatar, da técnica de içar, da técnica, enfim. Não é a técnica. O resgate ele é mais estratégico, a palavra resgate, é mais estratégico do que propriamente técnico. Não sei se você entendeu, Mendes. Não. Ficou bem claro, né? É igual o senhor falou, né? Tem que ter todo... não é só aquela técnica em si, né? Não adianta, às vezes, eu ter um sistema jegue e achar que eu estou pronto para resgatar o mundo. Eu tenho que saber Exato. todo o procedimento, visualizar onde que a vítima vai sair. É igual eu falo, às vezes o pessoal faz as atividades com pressa, já está errado, porque atividade de altura, igual o senhor falou mesmo, a pressa, cara, ela começa a atropelar procedimento de segurança. Então, eu acho que o verdadeiro especialista mesmo, o cara tem que ser calmo, olhar quina por quina, imaginar como que a ancoragem vai estar quando ela estiver ativa, né? Onde que a corda vai passar. Isso que vai fazer a diferença no resgate. Não é só pegar um sistema jegue e entrar para o resgate. Não é, Mendes, exatamente. O que no CESALT a gente prega muito, e é uma das coisas que eu sou muito adepto, é você, no nível resgate, você não ensina não mais só técnica, você ensina... Fundamentos. Fundamentos. Você ensina a pessoa a ter a visão além daquilo que está sendo mostrado. E isso você só adquire com experiência. Não tem jeito de você adquirir isso. E eu falo muito isso também, Sub. O que faz o cara ficar bom no resgate é ele entrar nos erros dele mesmo. O erro nos ensina o tempo todo. Quando você cai numa pane, amanhã você não cai nela de novo, né? Então, às vezes o cara pensa assim, nossa, eu errei. Aí o cara se sente culpado. E na verdade não é isso. Quanto mais você vai... A hora de errar é no treino, eu penso, né? Então, quanto mais o cara vai errando, mais ele vai desenvolvendo, né? É assim que o senhor falou mesmo. O lugar de errar é no treino. Isso é fato. Na altura, existem quatro como é que se diz? 4 palavras que você tem que ter em mente. Rapidez, eficiência, simplicidade e segurança. Se você não tiver com nenhum desses aqui, alguma coisa pode dar errado. Rapidez, eficiência, simplicidade e segurança. Isso, se você conseguir empregar todas essas 4 palavras nos seus procedimentos, aí você está tranquilo, meu irmão. Aí você está indo no caminho certo. Só que para isso tudo você tem que ter uma base de conhecimento. Isso é fato. Só improvisa quem tem conhecimento. Você só improvisa em cima de um conhecimento. Você não improvisa em cima do nada. Não existe isso. Você improvisar em cima do nada. Não, improvisa aí alguma coisa. Alguma coisa o quê? Eu tenho que ter um conhecimento prévio para poder improvisar algo que substitua aquilo que eu não tenho na hora. Justamente. Assim. Tá conseguindo ouvir aí? Tô conseguindo. Eu queria compartilhar com vocês aqui, alguém no debate, lá, olha aqui o que eu achei. Da FireSafe, aquele mosquetão do Moisés, daquele engenheiro aqui de Brasília que desapareceu, ninguém sabe onde ele está. Eu ainda tenho um mosquetão dele. Que mandaram no grupo lá, né? Foi, mandaram no grupo. Eu tenho um mosquetão dele aqui e uso até hoje. Tem uma pergunta aí, mas demorei... Vamos lá. Eu demorei meses tendo e aprendendo como transpor nó na descida e na subida. Mas demorei 9 minutos agarrado para realmente aprender a técnica mesmo. Na onça que se aprende. Quem é o guerreiro aí? É o Rafael. Ele é lá de Belo Horizonte. Ô, Rafael, é o Galo. Então, Rafael, olha só, meu irmão. É o que o Mendes falou. A hora de errar é no treino. Eu, nesses anos todos de instrução, tanto para civil como para militar, como para civil como para militar, e lá na GRIMP também, que eu tenho oportunidade de demonstrar os equipamentos que a gente vende,
que aí eu vou demonstrar nos estados os equipamentos que a pessoa compra, eu vou lá demonstrar os equipamentos e as pessoas já estão trabalhando naquilo. Então, eu tenho eu acho que mais de uns 30 anos aí de experiência em instrução. Claro que não aprendi nada, não aprendi, tem coisa pra caramba. Naquele grupo eu aprendo muita coisa, velho. Você não acredita o tanto de coisa que eu aprendo e não vou morrer aprendendo. Eu acho que esse é o grande lance da vida. O que acontece? Nesses anos todos de instrução, eu fico mais preocupado com o camarada, com o aluno que passa sem errar, do que com aquele que errou 3, 4, 5 vezes. Porque eu sei que o cara que errou 3, 4, 5 vezes, se aquele erro acontecer de novo com ele, na real, ele vai saber sanar. E aquele que acertou de cara, eu não sei como é que ele vai ser quando aparecer uma pane. Então eu fico muito preocupado com o camarada, por isso que eu não fico elogiando demais. Muita gente acha que eu sou meio duro quando estou dando instrução, porque eu não elogio aqueles que aprendem, porque eu fico preocupado com ele. Eu não sei como é que vai acontecer. Aí eu tenho que criar N situações para realmente provar que ele está entendendo a técnica. É a oficina de pane. Eu acho que tem que ter em todo curso. Eu acho que isso é primordial, velho. Eu acho isso primordial. Você criar as panes. Você falar pro cara, justamente, você falar pro cara, ó, tem uma vítima nessa situação. Só que, na verdade, ele vai encontrar a vítima mais um monte de pane. Exatamente. Então, eu acho que isso ensina muito mais do que a técnica lisa propriamente dita. Claro que você tem que aprender a técnica propriamente dita e depois, evidentemente, num segundo momento, você entrar nas panes, em safar as panes. Porque a gente o Sargento Diniz aí perguntou sobre ancoragem de emergência. O que o senhor acha desse tema aí? Bom, eu queria que explicasse o que é uma ancoragem de emergência. É uma emergência dentro de uma emergência, seria isso? Porque quando eu vou para um socorro, eu já estou indo para uma emergência, né? Bem complicado isso aí, porque na situação que a gente está chegando para tirar alguém de uma situação de emergência, a gente não pode criar outra emergência, né? Então... Exatamente. Eu tenho que ter artifícios, como a gente falou, as panes, para safar as panes, sem precisar montar um sistema à parte, ou seja, é muito equipamento para montar. E por experiência, as técnicas que existem hoje em dia, com treinamento, você muito dificilmente entra numa situação que você não consiga resolver, com as técnicas que existem. Ele está falando aí quando utiliza bombeiros para fazer aquela ancoragem humana. Aí já seria o resgate urbano, né? Sim, é resgate urbano. São meios emergenciais. Perdão, eu não tinha entendido, não, o Johnny. As ancoragens de emergência são ancoragens improvisadas, ancoragens que eu não tenho tempo de montar uma ancoragem fixa. E aí eu uso o próprio corpo dos bombeiros para fazer isso. Bom, o único momento em que isso pode ser utilizado, ou é utilizado, ou justifica ser utilizado, é quando eu não tenho tempo para preparar uma ancoragem fixa. Porque nós temos equipamentos fixos aí para furar a parede, enfim, para montar uma ancoragem fixa. Não tendo tempo, a gente usa, eu acho que isso é útil, desde que seja nessa situação, onde o tempo não permita que eu monte uma ancoragem fixa mais justa, mais segura. Porque é complicado, não é simples se montar uma ancoragem com uma ancoragem humana. Você utiliza 3 guerreiros que estão no socorro para poder fazer a ancoragem. São 3 guerreiros a menos para fazer, ao menos no socorro. Ou 2, dependendo da técnica, né? Com um eu sou controverso quanto a fazer ancoragem de emergência em um guerreiro só. Mas, enfim, é uma situação urbana de bombeiro. Tá respondido. A Sargento Chayenne perguntou aí para cima também, qual o curso, né, que o senhor indicaria para estar fazendo para ficar próximo da realidade de bombeiro, para não fugir muito da realidade nossa? Pergunta complicada, mas... Para quem não conhece, deixa eu só entrar um gancho aqui.
Para quem está na live aí, pessoal, tem muitos especialistas em altura aí. Um deles é a sargento Chayenne aí, né, que ela é cesaltiana, é instrutora do Cesalt de Brasília, e o militar, assim, totalmente competente mesmo, carcaça. Não vou precisar do que eu tô falando. Então ela é carcaça mesmo, mas vamos lá, manda aí. Ela perguntou o quê, Mendes? Espera aí, rapidinho. É, Um curso que chegasse mais próximo do bombeiro. Ô isso. Chayenne, para chegar mais próximo do que a gente faz, do que o bombeiro faz, eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha, ele teria que fazer todos os cursos que tem em diversas áreas, porque a gente atua em todas as áreas. Então, como nós somos multidisciplinares, eu acho que o ideal para um bombeiro fazer um curso que se chegasse mais próximo das atividades de bombeiro, teria que fazer vários cursos em várias áreas e daí pegar o conhecimento de todas as áreas para você estar preparado para qualquer situação. Eu não vejo nenhum curso que seja preparado por conta dessa característica do bombeiro, de ser multidisciplinar. Infelizmente, a gente não conseguindo assunto só, por conta dessa nossa característica, nós temos que atuar em tantas áreas. Então, é humanamente impossível você aprender, ser especialista profundo em todas essas áreas. Mas eu aconselho aos bombeiros a fazerem cursos tanto de esportes como de trabalhos em altura também, para a gente entrar nesse mundo e a gente estar preparado para quando for chamado para um socorro num ambiente desse. Até com os equipamentos que são utilizados, as formas de ancoragem, a gente entender que não está errado, o que está errado e o que não está errado, dependendo da situação. Não sei se eu respondi, que era isso. Respondeu sim. Qualquer coisa, manda mais pergunta aí. Pegando um gancho do que o senhor está falando aí, essa questão aí eu acho que o socorrista ele tem que ser versátil, conhecer um pouco de cada área, de cada equipamento, para se entrar em alguma situação, igual o senhor falou, ele saber o que ele está fazendo, saber que o cara está numa corda de trabalho, numa corda de segurança, né, no caso da indústria, ou só acha que o cara tem que pegar uma área e fixar nela ali e até o final? E tem caminho para tudo, né? Tem campo para tudo. Tem campo para o especialista e para o genérico. Nós somos mais genérico, mas um genérico que não é por baixo, é um genérico nível médio-alto. Particularmente, eu sou mais genérico, tanto é que eu experimentei de todas as atividades, praticamente todas as atividades, por conta dessa versatilidade que o Corpo de Bombeiros exige da gente. Eu acho que o mundo moderno exige mais versatilidade do que especialização focal. Entendeu? Para você estar mais safo, é o que eu falei da caixinha, que a gente falou da caixinha. A caixinha, ela é um assunto só, é uma base só. E aí você vai e atua em numa situação segura. E depois você vai evoluindo, e você vai abrindo o leque, sem perder a base. Eu acho que a base é para todos. Por exemplo, ancoragem. Ancoragem ela é básica para todas as atividades de altura. Tanto canyon, como escalada, como espelho, como trabalho em altura urbano, o resgate do bombeiro. Ancoragem, agora o tipo de ancoragem é que vai diferir de acordo com a necessidade e com a atividade que vai se desenvolver. E aí o que acontece? Por isso que é interessante que você saiba os tipos de ancoragem, usando esse assunto, os tipos de ancoragem que são utilizados e o porquê que são utilizados naqueles ambientes. Se você chega num socorro e encontra uma corda ancorada com um 8 blocado, entalado em um meion que é típico de canyon, com 2 grampos e uma corrente ligando os dois. O guerreiro que nunca viu isso vai achar isso errado, vai querer montar a ancoragem dele se ele não conhecer. E aí está desperdiçando tempo, poderia estar utilizando aquela ancoragem para pelo menos já abordar a vítima ou começar o socorro. Entendeu? Já fazer usar ela como se fosse uma corda de progressão, né? Até como a via de progressão, exatamente, não perdendo tempo aí montando uma via de progressão, sendo que já tem uma pronta.
Então, acho que o conhecimento das diversas áreas é importantíssimo. Tem um guerreiro aí que fez uma pergunta. Como opinião quanto ao uso do freio 8 em resgate, controlando duas pessoas ao mesmo equipamento? Ou seria um dispositivo para fazer escape de uma situação crítica? Não, o 8, que é todos os descensores são equipamentos de fricção, de atrito. O atrito transforma a energia e você reduz a carga, né, que você vai fazer. Se o atrito está sendo, se o que está sendo transferido para a sua mão, você consegue controlar, e se isso não traz dano para a corda, que é o principal, eu não tenho contraindicação nenhuma em utilizar o 8, desde que as medidas de segurança sejam tomadas. Você ter uma segurança embaixo, se você largar a mão, você pode descer com duas pessoas. Eu nunca vi uma situação de se descer com duas pessoas, mas a gente está sempre prevenido para isso. Situação de incêndio, por exemplo, de evacuação de múltiplas vítimas, se eu puder descer com duas, com três, eu vou descer com duas e com três. Sendo que, evidentemente, que eu analise que isso não vai trazer dano para a corda durante o meu trajeto. Eu não sei se a pergunta dele está ligada à combinação dos dois freio 8, né, que é aquele resgate que a gente desce com dois freio 8, ou se é... Ô, Fábio, se tiver como mandar aí, assim, só para direcionar um pouco mais a pergunta. Mas parece que é o uso de um freio 8 controlando duas pessoas no mesmo equipamento. É igual o senhor mesmo falou, eu também não vejo, assim, nada contra, né, mas dentro de uma segurança. Então, igual o senhor falou, se eu estou descendo com a vítima e vou ver que ela vai ficar pesada, a partir do momento que você começa a fazer força em altura, alguma coisa está errada. Né? Exato. Então eu crio um ponto de atrito. Se eu tenho um cordelete, eu faço um autosseguro na perna, faço um autosseguro acima do descensor, posso fazer um nó IAA para criar um atrito, ficar um freio 8 com o IAA. Se eu tenho dois freio 8, vou usar dois para criar mais atrito. Então aí já começa... uso segurança de baixo. Uso segurança de baixo também para fazer mais força. Já começa aí o mundo das variações, né? Mas foi uma pergunta bem interessante, né? Que o pessoal às vezes sim, claro. faz. Outra coisa interessante de falar também, né, Sub, que já entrou nessa parte do resgate, é a questão do distanciamento entre socorrista e vítima, né? Que às vezes eu vejo que o pessoal clipa lá com qualquer tamanho de fita e a vítima fica muito abaixo, né? Então, assim, o socorrista não consegue tirar a vítima dos obstáculos, né? A vítima vai riçando ali e o cara vem depois. Então, na minha opinião, tem que ter uma medida exata ali também, né? Já pegando o gancho desse resgate do 8 aí, para você proteger a vítima. Ela não pode ficar nem acima demais, mas tem que ter uma medida ali para ter um equilíbrio, né? Mendes, situações e situações, né? No caso vertical, né? Que eu acho que é o que ele está falando aí, dessa do 8, entendeu? Com a vítima, exatamente. Uma descida de vítima, por exemplo. Controlar duas pessoas, controlando duas pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que é isso mesmo. O que acontece, se ele está funcionando bem como descensor, ou seja, se a força que está sendo transmitida para a minha mão de controle de descida está sendo suficiente para eu controlar, ou seja, não estou correndo risco de soltar ou de queimar a minha mão, ou de não conseguir segurar, com todos esses artifícios que o Mendes falou, ou com um mosquetão de redução, com uma volta a mais no 8, com um outro freio, um IAA, no caso, no mosquetão de redução, enfim, se o que eu fiz na minha mão, o que está sendo transferido para a minha mão, eu consigo trabalhar como descensor, tranquilo, sem correr risco, eu não vejo contraindicação nenhuma. O problema é que, por exemplo, quando sai do 8, o 8 é parecido com o hack, né? Que ele não tem muita delicadeza, né? Ele é mais rústico. Quando entra-se para os equipamentos mais sofisticados, onde existem limitações de trabalho, para ele trabalhar como descensor, por exemplo, eu coloco muito peso nele, aí ele fica impossível de eu trabalhar, porque eu tenho uma alavanca que eu não tenho como tirar o peso daquela alavanca, ou seja, o peso que está na alavanca é o peso original da carga toda, ou seja, a alavanca passou a não trabalhar de forma como ela deveria, ou seja, ele saiu da função de descensor, como descensor
ou seja, ele não está sendo eficiente como descensor. Então, aí eu tenho que realmente parar naquela carga, ou seja, daquela carga para cima eu já não trabalho mais. Agora, tratando-se de um equipamento rústico como o 8, se você conseguiu segurar aí embaixo e o atrito dele na corda não está trazendo dano para a corda, eu não vejo contraindicação de colocar 2 ou 3 pessoas, se isso for possível. Tá. O William está saindo aí, a gente também está quase encerrando. Né? Opa. O Silvio deve estar doido para beber uma água aí, mas quantas horas aí? 7h30. 7h30? É 7h30. Como é que tá aí o tempo aí do senhor aí? Eu tô em confinamento, velho. Então tá de boa. Vamos mais uns 10 minutinhos aqui. Beleza. Abrir as perguntas pro pessoal. Quem quiser mandar pergunta, já manda. Obrigado, irmão. Vai com Deus. Tamo aí, tamo junto. Se tiver como também, assim, como a gente está quase finalizando, o senhor já falou de caverna, né? Falou de síndrome de arnês, para quem está entrando, falamos de auto-resgate. O Fábio completou ali pelo risco de perda de controle sem o cara embaixo para bloquear a corda. Bom, aí eu já não concordo com o equipamento sem autoblocagem, eu não utilizar uma pessoa embaixo. Aí é contraindicado. Você descer com vítimas, com equipamento que não tem autoblocante, ou se você não colocar uma autoblocagem, você pode colocar uma autoblocagem, por exemplo, um nó blocante abaixo do freio, do equipamento. Ou se você colocar acima, bom, isso aí já é meio técnico. Você colocar um equipamento, um nó blocante acima do equipamento, você passou para ele, você vai ter que tirar seu peso para depois recuperar o equipamento. Se você coloca o freio, o equipamento, o nó abaixo, você está blocando a parte reduzida da corda. Então você consegue com facilidade escorregar esse nó e você não cai. Ou seja, você está criando uma autoblocagem que o equipamento não tem. Se o equipamento não é autoblocante, como o equipamento 8, e você não tem freio embaixo, é desaconselhável. Sobre essa questão também do segurança embaixo, eu, particularmente, na minha opinião, eu vejo como apenas no rapel esportivo lá para o cara que está começando mesmo, e didaticamente nas instruções, né, pelo fluxo ser rápido demais, né? Então, porque muitas vezes em resgate real, a gente sabe que esse cara não vai estar lá, né? Então, é importante o cara já treinar uma maneira de... Porque na situação real, a gente não vai poder contar com esse cara que vai estar lá embaixo na corda. Exatamente. Então, cria-se, como a gente falou, cria-se uma autoblocagem no equipamento que não tem. O mais fácil é um equipamento, um ProSiC, um autoblocante abaixo do equipamento, na corda abaixo do equipamento. Geralmente, utiliza-se muito preso na própria perna, que é a parte mais baixa que a gente tem mais longe do equipamento, é a perna da cadeira. Então, utiliza-se geralmente um mosquetão preso ali, já que a carga que ele vai prender vai ser a parte reduzida da corda. É a que você estaria segurando na mão. Então, a carga é um pouco menor. Geralmente, não passa de 10% do peso total o que você segura após o 8. Depois, eu tenho até um vídeo, eu descendo duas vítimas, com 2 freio 8, depois eu vou mandar para o Fábio lá. Igual o Subaquino falou, a carga que vem na minha mão, ela era tão pouca que eu estava descendo os dois, né, praticamente com os dedos, porque eu tinha que pagar a corda, na verdade. E o atrito ficou assim, ele não agredia a corda e não chegava a carga das duas vítimas na minha mão. Então, aí sim a técnica estava funcionando bem, porque eu não estava fazendo força. Exatamente. E a lógica do equipamento do descensor é isso, é ele reduzir a carga para uma carga que você consiga controlar com a palma da mão. O Fábio falou assim, o shunt vai bem sim. Para quem tem um shunt, é maravilhoso. Tem uma pergunta aqui também, peraí. Existem várias técnicas para aumentar esse atrito e reduzir o peso. Além de poder... Tem o Alex lá do Quebec está aí também, ó, lá do Canadá.
além de poder utilizar cordeletes ou fitas para tornar mais seguro. Isso se não tiver um equipamento melhor e mais seguro. Não sei se ele está perguntando ou está afirmando aí. Ô Diogo, manda de novo essa aí. Bora até meia-noite. É o Cardoso da Não Zero. posso, não, senão minha esposa me mata ali, ó. Ela está ali já esperando. Já esperando para a gente fazer as lidas domésticas. Está quase finalizando aqui. Não, mas está tranquilo. Olha só, realmente para se entender isso, existem os equipamentos modernos hoje, praticamente todos têm autoblocagem, gente. Então, basicamente, os que não têm autoblocagem seriam simples, aqueles modelos simples, o stop sem alavanca, o hack, que muita gente não conhece, o hack. Na Austrália também tem o cowtail, o ollie-tail, que é rabo de baleia, que parece muito um hack, mas é fixo. Então, e o 8 são da mesma família dos equipamentos que não têm autoblocagem. Então, você tem que criar um artifício para autoblocagem, ou algum outro equipamento, ou um cordelete ou fita. Um nó que faça essa função abaixo. Eu acho que isso deve ser muito importante ser ensinado no rapel esportivo. Porque no rapel esportivo, devido ao início, está começando com equipamentos, geralmente utiliza-se o 8, e geralmente também o segurança é um aluno, ou seja, ele não tem experiência em fazer a segurança de baixo. Eu acho importantíssimo utilizar um artifício de nó, com um artifício autoblocante para o 8. Para beleza. A segurança. O Guerreiro falou que a melhor coisa é o ID, o RIG e a ZAP ou o Enforce. Realmente. É para quem tem uma grana legal. Mas aí já é indústria, né? É indústria. Mas aí já é... O Cardoso acho que entrou agora. A gente falou na live aqui mais cedo sobre a questão da versatilidade, né? De poder atuar em várias áreas e conhecer, né, um pouco de equipamentos. Mas realmente, na indústria, né? O ID, o RIG e o ASAP são disparados aí. Ô Sub, para a gente meio que quase finalizar aqui, qual que é a mensagem que o senhor tem para deixar para essa galera da nova geração do resgate vertical, né? Para o caminho que o cara deve tomar, o caminho que ele tem que ter cuidado, que a gente sabe aí que esse ano passado, ou foi no começo desse ano, a gente teve várias perdas, né, na área de altura, de alguns acidentes que tiveram, né, desde da galera da tirolesa, do jump, rapel normal. Então, assim, qual que é a mensagem que o senhor tem para deixar para quem está começando, quem também já é um pouco mais antigo, né, e a galera do resgate vertical? Bom, a mensagem é bem daquela do início. Você procurar sempre a origem do que você está fazendo. Porque muitas coisas podem ter se perdido nesse tempo todo de evolução. O bombardeio de informações é muito grande. E muita coisa pode se perder e você está com uma lacuna perigosa no seu conhecimento, no conhecimento que você está adquirindo. Eu acho importantíssimo você estudar sempre, partindo da origem, não partindo somente de um ponto para frente, e principalmente treinar muito. Você tem que treinar muito, como a gente falou no início, né, Mendes? Depois que você tiver adquirido a técnica que você está treinando, você criar diversas situações de panes para você conseguir safar. E você não ser pego de surpresa numa situação em indústria, já no real, e atrapalhar seu trabalho, ou no seu esporte, e atrapalhar o seu esporte. Entre outras atividades. Exatamente, Matheus. O freio 8 nunca vai sair porque existem funções para ele. Exatamente. Essa que o Matheus perguntou aí, que é sobre a necessidade do freio 8, né, em atividades de abordagem ao suicida, né, que é uma matéria que eu gosto muito também, de suicídio, de saltos, e aí já entra tudo que o Sub falou no começo da live, né?
Para o cara Júlio, saltar... Daniela. O Júlio aí mandou continência. Ah, tá. Para o cara entrar nessa área de salto suicida, aí já é o que o Subiaquino falou. Ele já tem que ter pulado várias caixinhas, né? Ele já tem que ter explorado muita coisa, principalmente isso aqui, ó. A cabeça do cara tem que estar muito focada, porque você vai ter que criar ancoragem, você vai ter que improvisar. Você vai chegar, às vezes, dentro de um apartamento ali, não tem ponto fixo, você vai ter que criar a situação, calcular se aquela ancoragem vai aguentar seu salto, né? Aonde que essa corda vai bater, porque dependendo do impacto dela, a corda pode estourar. Quanto tempo você tem, qual que vai ser a distância do seu salto, quanto de corda que eu vou pagar para eu acertar o suicida. Então, o salto suicida, né, a gente já fala que tá quase acabando a live. Ele é uma coisa bem avançada. Então, assim, antes de querer entrar no salto suicida, que é uma atividade exclusiva de bombeiro, né, é uma atividade totalmente de bombeiro, treina as outras coisas, né, para depois entrar no salto suicida, para evitar de ter uma fratura, né, ou alguma lesão grave. Exatamente, exatamente. A gente procura treinar pouco. Errar essa parte do suicida, aí a gente, se eu falar no tempo aí que tiver, já falou muita coisa bacana aí. Pode ir falando do suicida aí, do salto suicida. Tá, então, o salto suicida ele é muito complicado, gente. Primeiro porque você tem que ter a equipe tem que ter uma capacidade de avaliação de cena muito rápida. Você tem que fazer uma ancoragem certa o mais rápido possível, inclusive essa ancoragem pode até ter que mudar de lugar, dependendo da situação, da movimentação do tentante lá. E por isso que muitas vezes, nessa situação, se usa a ancoragem humana mais com desvios, com apoios da corda, para evitar que as pessoas sejam jogadas junto. Por isso que é muito difícil se treinar essa situação, porque você vai ter que avaliar até situações de contato com a corda, que são inevitáveis, mas você vai ter que fazer aquela missão, ou seja, você vai ter que avaliar uma situação em que seja perigosa, mas que seja aceitavelmente perigosa. Então, por isso que o Mendes falou, e muito certamente, muito assertivamente, não é uma situação em que deixa para o bombeiro fazer. Porque se ele morrer, faz parte da nossa missão. Sem falar nisso que o senhor citou, e na questão cada janela é de um jeito, né? É um tema que eu gosto, porque ele é muito diverso. Então, às vezes, para quem treina, né? Tipo assim, é uma área exclusiva de bombeiro, mas para quem treina o salto suicida, o camarada tem que treinar vários tipos de janela, né? De entrada, altura da ancoragem, porque eu vejo muito pessoal treinando a ancoragem sempre alta, né? O cara sempre treina com ela alta e salta, beleza. Só que na situação real, ela nunca vai estar alta, é muito raro. Você vai pegar da cintura para o chão. Então já muda totalmente a velocidade do salto, né? Quanto mais a ancoragem mais baixa, mais velocidade eu vou ter no meu salto e mais risco é o meu salto, né? Mais perigoso ele é. Porque quando a ancoragem está baixa, né? Se eu erro o meu salto, provavelmente, igual o Subiaquino falou, o cara pode quebrar uma perna, quebrar uma coluna, bater com a cabeça num parapeito. Então, essa atividade de suicídio, né, de saltar a pessoa que está tentando contra a vida, o meu conselho é para deixar realmente, para não treinar isso, treinar só o corpo de bombeiro mesmo, e quem é especialista na área, porque às vezes você vai ultrapassar o estágio das caixinhas que a gente falou lá atrás, e você vai às vezes ter uma lesão grave por pressa, né, por às vezes não ter esperado a hora certa de você querer saltar, né? Você às vezes saiu do rapel básico e tentou já ir direto para o salto suicida, com certeza vai dar errado. O Guerreiro falou esse salto. O descensor ele alivia esse fator, ele não é transferida. A energia de impacto, a força de impacto, a força de choque não é transferida como se tivesse um nó na ponta da corda. Você salta, mas salta descarregando o aparelho 8. Então, acaba não chegando a ter um fator de queda com um fator de choque relativo ao fator de queda que você está fazendo.
Você alivia a energia deixando a corda escorregar, mas é uma velocidade muito forte. A estrutura. E esse assunto é muito complexo, porque a abordagem de suicídio ele não se resume à abordagem com a corda. Ele tem todo o negociador. Então, o último recurso é a abordagem pela corda. Justamente. E essa questão até que o Cardoso citou, do fator que o senhor já explicou muito bem, a gente fala quando o salto dá tudo certo, né? Até a aterrissagem dele, o cara praticamente ele aterriza né? Ou na janela ou no solo, né? Ele não leva aquele impacto no chão, porque justamente isso que o Sub falou. Ele salta, né, de uma folga de corda, só que ele vai liberando a mão e a carga dele vai entrando na corda levemente. Né? Eu estou falando isso aqui devagar, mas acontece rápido o processo, só que ele não leva um choque para baixo. Ele pula esticando, e quando ela estica, ele consegue entrar. Então é um salto bem complicado, né? E a gente já... Bem técnico. É bem técnico. Estou tirando 12 pessoas das suas poucas. É isso mesmo, Zirum. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Não tem problema. Se eu puder tirar a dúvida, eu tiro sim. Se não tiver mais nenhuma dúvida, como se diz, já deu mais de 1h30 de live, eu acho. Nossa, pessoal que entrou aí, ó, agradecer todo mundo. Capitão Passarinho entrou aí agora também. Tá uma galera aí. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas queria agradecer ao senhor por ter aceitado aqui essa live, né? Como se diz, quem aceita live assim, dá tapa a cara a bater, né? Porque o pessoal manda pergunta e tal. E eu participei esse dia da Control Safe lá com a Lisa. Aí o pessoal mandava umas perguntas, eu falava, nó e tal. Mas é bacana, foi bacana a live. Queria agradecer demais o senhor por ter, como se diz, abriu as portas, né, pra gente aí, tirou dúvida, ensinou muita coisa pra gente, beleza? E, como se diz, em breve, passando esse coronavírus aí, quero estar junto do senhor também para aprender novamente. Quando tiver um curso fora aí, só manda que eu vou na hora. Que maravilha. Eu quero agradecer a todos. Também agradecer a Grimp, a Brasimpex, que me deram mais oportunidades ainda de aprendizado com as tarefas que eu tenho por lá. E continuamos trabalhando em home office. E essa oportunidade, Mendes, eu que agradeço você ter me dado essa oportunidade de sair do mundo do confinamento para o mundo virtual. Essa oportunidade é única, né? A gente usar a tecnologia, eu estava meio que apanhando aqui dela, mas aí a gente ajustou e deu tudo certo. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder compartilhar com vocês e aprender. Na verdade, você nunca para de aprender na vida. Para os guerreiros de resgate, de acesso por corda, tem um lema de um camarada lá, um italiano, estava fazendo um curso lá de resgate em alta montanha, e um italiano das antigas falou, olha, você pode passar a vida inteira, que era uma técnica que ele estava fazendo lá, que eu falei para ele, caramba, isso vai ser difícil mais de usar. Ele falou, olha, você pode passar a sua vida inteira sem usar essa técnica, mas você não pode se dar o luxo de passar um segundo sem estar preparado para usá-la. Então, eu acho que a altura tem muito disso. Você pode passar a vida inteira sem usar uma técnica, mas não pode se dar o luxo de passar um segundo sem estar preparado para usá-la. Com certeza. Isso aí para quem, igual entrou na live há pouco tempo aí, o Sub no começo ele apresentou, falou um pouco da carreira dele, dos campeonatos, né? E eu tenho ele como referência, é um cara que eu sempre estou citando nas lives aí, porque ele foi meu instrutor no CESALT, né? Aí acaba que a gente teve um contato, mas depois eu fui convidado para ser instrutor, tive a honra de trabalhar do lado dele, do Capitão Passarinho. E o Subiaquino, sempre que eu perguntava, assim, é uma coisa de detalhe, aquela coisa, ele sempre teve paciência, falava, não, Mendes, senta aqui, vamos desenhar. Isso aqui eu não estou entendendo agora, mas desenha aqui que eu vou tentar te ajudar.
sempre teve a humildade, né? Então, é um cara que eu tenho eterna gratidão com ele por ter, assim, igual eu sempre falo, às vezes o cara chega em algum lugar, ele não chegou ali sozinho, né? As pessoas foram ensinando ele, né? Foram passando conhecimento para ele chegar naquele lugar. Então, graças a Deus, tudo que eu estou conseguindo conquistar hoje é graças a pessoas igual o Subiaquino. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu tenho uma satisfação muito grande quando eu vejo esses equipamentos no Corpo de Bombeiros que os lá de trás sabem da dificuldade que foi da gente conseguir introduzir e melhorar a nossa parte de salvamento em altura na corporação, e acaba que no Brasil inteiro nós estamos no mesmo caminho de evolutivo. E a gente nunca para de aprender. No dia que você achar que você aprendeu tudo, meu amigo, você perdeu sua vida. A vida nossa aqui é para a gente aprender. Até a morte você está aprendendo. Até você juntar os pés, você está aprendendo. Agradeço a todos. Mendes, muito obrigado, meu irmão. A todos que eu não consigo falar, nominar todos que estão na live. Eu agradeço a oportunidade. E fiquem com Deus e fiquem em casa. Boa. Galera, então, tá tranquilo aqui já. Se eu quiser, como se diz aí, já repousar aí, tá tranquilo. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Valeu, obrigadão. Vamos ver aqui. Galera, então é isso aí, ó. Terminou a live. O Subiaquino saiu. Quem tiver dúvida aí, manda no direct aí, né? Se eu não souber, eu mando para outra pessoa também, mas obrigado por tudo aí, beleza? Valeu!